Fiel, é o seguinte, fiel, é sem oba-oba, hein? É sem oba-oba. Domingo é jogar com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. Fiel, chega representando com like, porque não tem essa de favoritaço. O Corinthians é humilde, não é soberbo. É calma, cautela, caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então chega representando com like, fiel, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ver o que a imprensa tá falando do Corinthians. Muita gente tá falando que o Corinthians é favorito a ser campeão. Calma, não entra no embalo não, fica ligado. Representa aí com like, vamos lá. Saber de vocês três, o que vocês três pensam, vamos englobar as duas semifinais. Quem que saiu atrás e tem mais chances de reverter? O Cruzeiro ou o Fluminense? Começa por vocês, Elias. 50-50. Eu acho que pode acontecer. Da mesma maneira que o Corinthians teve condições de ganhar de 1-0. 50-50 e 50-50? Sim, sim. Mesmo com a vantagem? Não, para mim não. Eu acho. Para mim, quem saiu com o placar na frente na primeira rodada já está com... Setentinha? 60-40. O Os Corinthians, dois? O 60-40. Vai jogar em casa ainda mais. 60-40. Para mim, 60-40. Já é 60-40 para o Corinthians e já é 60-40 para o Vasco da Gama. Só 60 e 40 para o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena pelo empate? Porque o Zé Elias falou que o time do Cruzeiro é bom. 65-35. Olha lá, 65-35. 65 a 35 é um percentual bom, hein? Não, o meu é 60-40, você não gostou? São 5 a mais para um lado e 5 a menos para o outro. É melhor jogar. Calma, são 4 times que têm boas condições, que entre em campo e joga, porque um erro do Corinthians, o Cruzeiro pode matar o jogo. Um erro do Vasco, o Fluminense pode matar o jogo. Um erro do Corinthians e o Cruzeiro fazendo o gol, ainda tem a possibilidade de disputa de pênalti. Sim, mas há uma possibilidade. Você me falou se existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Eu acho que isso, para mim, é 60-40. Porque assim, por exemplo, desculpa, Pascoal. 50-50, Zé? Desculpa, eu faço 50-50. No caso, por exemplo, no caso do Corinthians, a pressão, você está me perguntando, falando sobre suposições, né? Por exemplo, se o Cruzeiro conseguir marcar um gol, a pressão em cima do Corinthians vai ser muito maior do que a pressão em cima do Fluminense. Ou em cima do Vasco, vamos dizer assim. Porque vai estar no Maracanã, ali você tem as referências, você provavelmente vai ter 50-50 de público e tal. Na Arena Corinthians... Não, vai ter mais vascaíno, com certeza. Mais vascaíno. Não, se ontem eram 70-30, sim, agora não, com... Tá certo, mas você vai ter mais... resultado... O que eu quero dizer é o seguinte, que o Vasco está acostumado a jogar no Maracanã. Tem as suas referências, tem a torcida e tal. Se o Fluminense conseguir marcar um gol... tem a pressão, vai ter a pressão emocional de um jogador que tá ali, beleza, tal. Então você sente. Agora, os jogadores do Corinthians, eles sentirão muito mais porque você está jogando em casa, está ao lado da torcida. Esse é um fator que, se você não tiver um controle emocional... Pode virar contra. Pode virar contra. Especialmente, nós sabemos. É lógico que a torcida do Corinthians incentiva o tempo todo, mas na cabeça do jogador, muitas vezes, 1-0. Caramba, perder uma vantagem, vamos ter que, entendeu? Isso tudo acaba atrapalhando. Pode desestabilizar. E aí, eu acho, né? Então, vamos ver se o Rafa concorda comigo. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de reverter do que o Fluminense. Você está de acordo comigo ou não? Não, estou de desacordo com você, Real. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de reverter do que o Cruzeiro. O Fluminense é o time que mais joga no Maracanã. O Zé falou que o Vasco está acostumado a jogar no Maracanã, basicamente quando enfrenta Fluminense e Flamengo só. Porque nem o Botafogo. O Vasco consegue jogar em São Januário e depois de Newton Santos. Então é basicamente quando enfrenta Fla-Flu. O Vasco não fez 10 jogos esse ano no Maracanã, né? Juntando a temporada inteira, Campeonato Carioca, Brasileiro e agora a Copa do Brasil. Então, o Fluminense, sim, é o mandante, joga no Maracanã com muita frequência. E tem no Maracanã um grande aliado, porque o Zubeldia mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Para mim, é mais fácil o Fluminense reverter a vantagem do Vasco e se classificar para a final do que o Cruzeiro reverter a vantagem do Corinthians e ser finalista. Acho que o fator casa nesse jogo entre Corinthians e Cruzeiro vai pesar mais do que propriamente o fator casa no Maracanã, embora seja o Fluminense o mandante, mas o Vasco vai ter maioria da torcida e, portanto, vai se sentir em casa. O que tem, assim, o que fica de registro é o seguinte, o Cruzeiro vai jogar tão mal de novo quanto jogou a primeira partida?
Não, eu não acredito. Isso eu acho difícil, viu, Pascoal? Eu não acho que o Cruzeiro vai jogar um jogo tão ruim quanto jogou o primeiro. E o Jardim já entendeu o que o Corinthians pode fazer. Foi a pior das 4 atuações, né? E o Jardim já sabe o que o Corinthians pode fazer, né? Porque o Dorival surpreendeu. É bom, claro que o Vasco vai estar preparado para isso, porque o Fluminense vai fazer aquela marcação dos 25 minutos iniciais da partida, dando bote lá em cima na saída de bola em busca do chamado primeiro gol. Que o Zubeldia faz muito bem isso. O Zubeldia fazia isso muito contra o Palmeiras, quando dirigiu o São Paulo. Você gostou da jogadinha ensaiada do primeiro gol? Do único gol do Fluminense? Gostei. Bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Ô, Pascoalzinho, falando em treinador, tem anúncio oficial. Eu não vou ler o nome do treinador, mas você vai matar mole. Bem-vindo à nossa casa. Um treinador vencedor em um time imortal. Aí sim. Que 2026 seja de vitórias e conquistas juntos para o que der e vier. Bem-vindo, como você adiantou na edição de ontem do Equipe F, Luiz Castro, agora anunciado de forma oficial, é o novo técnico do Grêmio. Vai trabalhar... 5, nem todos como titulares. Eu acho que ele não fez muita diferença, não, no jogo contra o Cruzeiro. O Corinthians conseguiu segurar bem sem ele. E até mesmo depois que o Memphis e o Yuri Alberto foram substituídos, o Corinthians, eu não sei que bicho picou isso. Mas esse é o bicho da Copa do Brasil que tá picando o Corinthians. Aí. Eles conseguiram segurar muito bem sem o Garro. Como você falou, né, Cassada? Infelizmente não é o ano do Garro. O Garro não se desenvolveu esse ano da forma que ele desenvolveu o ano passado, as jogadas, os gols. Então, esse ano ele tá, assim, não faz muita diferença no time do Corinthians. A não ser que a gente tenha um milagre no domingo e ele faça aquele gol e aí eu vou ter que enfiar o rabo entre as pernas. Mas você vai enfiar o rabo entre as pernas feliz, né? Muito feliz. Ó, meninas, Isa, 35 jogos no ano, tá? 2 gols e 7 assistências. Por si só, os números já são bem pobres. Poucos. Mas aqui eu tô dando uma olhadinha. Quais jogos, viu, Gui? Quais jogos ele jogou os 90 minutos? Pô, aí eu tô vendo aqui. 16 contra o Cruzeiro, que é o jogo mais próximo aí. Mas ele jogou 90 minutos contra o Ceará, 89 contra o Vitória, tá? Entra aqui na conta. 90 contra o Bahia, aí Juventude e Palmeiras. Outra vez Palmeiras e Cruzeiro e São Paulo. E o Red Bull Bragantino. E o Grêmio. Os outros jogos, gente, um ou outro que ele consegue... Aí, no início, antes da contusão mesmo, jogou contra o Barcelona 90 minutos e tal. Enfim, eu contei aqui, que deu uns 12 jogos dos 90 minutos. Pouco. Então, quer dizer, de 35, ele jogou 90 minutos, 1/3 desses jogos. Isso é muito pouco, né? Pouco. Muito pouco. Discorram sobre o tema aí. Pode falar, Isa. Não, de fato, assim, eu acho que pelo que se espera do Garro, o Garro é um jogador diferente. A gente falava muito, né, sobre a qualidade que ele tem antes dessa fase ruim dele, que é uma qualidade de um camisa 10 que pouco se vê hoje no futebol. Em geral, né? Sim. Porque aquele 10 clássico mesmo, ele tá meio em extinção nos campeonatos, enfim, ao redor do mundo, né? Pelo estilo de jogo hoje, que é muito mais pela ponta, aquela coisa mais posicional e tudo mais. E, enfim, a gente sente falta de um camisa 10 clássico. E o Garro, ele é esse cara que pode ser esse camisa 10 clássico. Ele tem características para isso. Mas, realmente, depois do acidente, depois das lesões, ele não voltou a jogar como ele estava jogando no primeiro semestre desse ano, como ele jogou no final do ano passado, e de toda a importância que ele teve para o Corinthians, principalmente se livrando do rebaixamento, no título do Campeonato Paulista. A gente sabe que o Garro pode entregar, mas ele tem tido dificuldades, né? Agora, é um jogador que não dá para descartar. É um jogador que pode entrar e pode fazer a diferença. A boa notícia é que o Corinthians tem também Memphis, que é um jogador diferente. Tem o Yuri Alberto, que tudo bem, ele tem momentos, mas é um jogador que pode ser decisivo, sim. Então, eu acho bom até, é uma boa notícia, entre aspas, para a torcida do Corinthians, não depender exclusivamente de um jogador, né? Da genialidade de um jogador. Com certeza. Então, ele pode fazer a diferença, mas ele não está num bom momento. Daqui a pouco a Carol vai falar do Trio Gin, tá? Mas eu começo com você a respeito do Garro e uma informação do Trio Gin, tá?
14 jogos na temporada, tá? Os 3 estiveram juntos. Gente, muito pouco. Garro, Yuri Alberto Muito e Memphis, tá? O Corinthians fez 70 e poucos jogos, agora me foge, mas 70 e poucos jogos do Corinthians. Vê pra mim, é só pra gente... 14 jogos, gente, 14 jogos. Quando o trio Gin está em campo, 9 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 69%. Isso quer dizer o quê? Se esses caras estivessem em campo o ano todo, que é algo impossível, o Corinthians bateria 69% de aproveitamento se mantivesse essa média. Que é o aproveitamento de quem no Campeonato Brasileiro? Do Flamengo, campeão brasileiro. Olha só como o Corinthians é tão dependente desses jogadores, desse trio. E aí, Gui? Pesada, vocês sabem que eu gosto muito do Garro, né? Até no cara a cara que a gente tinha colocado o Garro, eu falei que eu acho ele até mais genial que o Matheus Pereira, né? Mas o Matheus Pereira vinha no melhor momento. Agora, eu tô um pouco na linha do que a Carol falou, cara. Eu acho que o Garro, pensando nessa vantagem de 1-0, que o Cruzeiro vai pressionar, o Cruzeiro é um time que se escapa da primeira pressão, acelera muito rápido e transita muito rápido e é muito perigoso. Eu realmente fico pensando, cara, se o Corinthians jogar com o Garro, ele tem chance de perder o controle do jogo, né? Porque o Memphis, o Yuri e o Garro, apesar desse bom aproveitamento, eles são jogadores que não colaboram, acho que até naturalmente pela posição e pelas características defensivamente, né? Então, acho que se o Corinthians tiver um meio campo ali com o Martínez, com o Ranieri, com o Carrijo, com o Bidon, quem sabe o André entrando, eu acho que o Corinthians tem chance de fazer um jogo mais equilibrado. Não estou falando para abdicar do jogo, para não criar, mas sim para saber jogar com inteligência, né? Porque o Dorival, ele soube jogar com muita inteligência, tirando esses espaços do Cruzeiro, né? Porque a gente viu naquele 3-0 no Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro, ele deu muito trabalho pro Corinthians, realmente atacando em transição, em velocidade, que é a melhor marca desse time do Léo Jardim, né? E você tirando esse espaço do Cruzeiro, é um time que tem dificuldade para criar contra defesas fechadas e bem posicionadas. Tanto que cruzou 39 bolas na área e acertou só 4, se eu não estou enganado, na cabeça ou no pé de um outro atleta do próprio clube. Então, eu acho que o Garro, ele tem que ser, se tiver bem, vai para o banco, fica lá, uma opção se precisar, talvez até para substituir o próprio Memphis ou o Yuri em algum momento, mas eu acho que mesmo se ele tiver 80%, assim, ele não deve ser utilizado, na minha opinião. Mas por questão tática mesmo, por questão de estratégia, principalmente pelo 1-0 em vantagem já. E aí no segundo tempo... Dorival tem um banco. O Vitinho entrou bem no jogo, hein? O Vitinho entrou muito deu um drible ali no meio da caneta do jogador. Ia ser um golaço. Né? Aí você tem Guinegão no banco, que é uma bela opção. Você tem o moleque André. O André, que é muito bom. Bela opção. Até o Dieguinho. Tudo bem, eu tô falando dos mais moleques, né? Aí você tem o Garro, que pode entrar faltando uns 20 minutos, que é um cara que sabe segurar a bola, mas não tem essa pegada que a gente está discutindo que o Gui falou, porque é um jogo de pegada. Sim. O Garro não tem essa pegada, já teve. Ele não tem condição física de suportar um jogo desse tamanho, né? E vai ser um jogo de muito contato. O Cruzeiro vai correr atrás do resultado. O Cruzeiro vai sangue nos olhos, né? Então, é isso. Agora, com o Gin é uma coisa. A Isa levantou quantos jogos do Corinthians? Jogos. 71. Aí eu fiz uma conta de porcentagem, tá? Então, de 71 jogos do Corinthians no ano, o trio Gin, né? Garro, Yuri e Memphis, esse trio jogou 14 partidas só. Isso dá 19%, 20%, vamos arredondar. 20% dos jogos do Corinthians no ano. É muito pouco. Isso é um absurdo, né? Eu não colocaria o Garro também, os 90 minutos para jogar. Eu acho que ele, foi o que o Gui falou, né? Talvez ele mais atrapalhe do que ele ajude o time. Eu faria o que o Dorival fez, colocar ele, assim, 20 minutos no segundo tempo, 30 minutos. Mas o time que tá montado do jeito que está, para mim, ele tá perfeito. Eu não mexeria em nada. Os meninos, eu acho que tá uma mistura entre, vamos dizer assim, jogadores experientes e os meninos de base. Que tá com muita garra, tá um mix desse time. E você vê que tá muito unido e tá organizado, né? Defensivamente, não tem nem o que falar. André Ramalho, o que aconteceu com ele? Jogou muito. Voltou a jogar bem, Voltou a jogar ele teve muito. uma queda e depois, né? Voltou a jogar muito. Vamos colocar o time na tela para a Carol, a Isa e o Gui também analisarem, né? Eu concordo. Eu acho que eu repetiria essa escalação. Eu acho que não tem muito que... Tudo bem, você pode eventualmente colocar um Choca ali no lugar do Ramalho, ok.
De repente você pode... No ataque não vai mexer com o Memphis e Yuri. Se bem que o Yuri a gente precisa entender também essas dores no pubis aí, se vão atrapalhar ou não. Ele saiu de maca, né? Então. Tá fazendo exames e tal, a gente vai ter informações aí nas próximas horas e tal. Mas olha, gente, esse é o time, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Martínez, Carrillo, Maicon, Bidon um pouquinho mais à frente, como se estivesse fazendo aquela função do Garro, né? O mini Garro, eu chamo o Bidon de mini Garro, e Yuri e Memphis. Essa é a formação. Ou seja, aquela velha história, né? Não vai mexer com aquilo que deu certo. Ah, mas Quesada, uma coisa é jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, outra coisa é jogar com o Cruzeiro em casa. Não. É a mesma coisa, cara. A postura é a postura. Se o Corinthians tiver a mesma postura de pegada com essa escalação, ele vai jogar um bom jogo também. E acho que vai precisar até mais, porque o Cruzeiro vai vir com a faca nos dentes. Eu repetiria isso daí. Vocês mudariam alguma coisa? Isa, depois a Carol e o Gui. Não, acho que existe aquela frase que é clichê, mas que a gente conhece. Que a gente sempre usa. Que a gente sempre usa. Em time que se tá ganhando, não se mexe, né? Pois é. Então... Se tá bom, se deu certo, não acho que tem que mexer em nada, não. E aí, Carol? Eu concordo. Você já defendeu que tem que... Pessoal, é o seguinte. O Dorival só não pode inventar no domingo. Ele tem que ir com calma, pô. Se ele for inventar 3 zagueiros, querer recuar, trazer o Cruzeiro pra cima, pra explorar o contra-ataque, o Corinthians é eliminado. Se o Dorival recuar esse time atrás de contra-ataque, adeus. Adeus. O Corinthians vai ser humilhado em Itaquera. Agora, se entrar no mesmo espírito, na mesma postura que entrou no Mineirão, parceiro, entrega a taça. Entrega a taça. É o que eu penso. E você, use o espaço de comentário para dar sua opinião. E não esquece, fiel. Fiel, isso aqui é Corinthians, porra. Representa com like, porque aqui é Corinthians, caralho. Vai, Corinthians.